A Neoquímica Arena pode se tornar o centro de uma investigação do Ministério Público Federal e o pedido cita o financiamento que o Corinthians fez, com valores acima de 640 milhões de reais, junto à Caixa Econômica Federal. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, eu quero explicar para vocês, tentar detalhar da melhor forma possível o que pode acontecer, as consequências para o Corinthians, já que a Neoquímica Arena está no centro de um pedido de investigação junto ao Ministério Público Federal e, claro, envolvendo o financiamento que o clube fez com valores acima de 640 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. Conforme estamos acompanhando nos últimos meses, o Corinthians vem sendo cada vez mais com o Ministério Público ampliando as investigações dentro do clube. Consequências já estão acontecendo, por exemplo, o Ministério Público começando as investigações tratando de supostos gastos irregulares no cartão corporativo, supostas empresas de fachada, supostas notas fiscais frias, enfim, as investigações do Ministério Público vão se aprofundando cada vez mais dentro do clube. Consequências, como eu disse, 2 ex-presidentes expulsos, um ex-presidente, ele acabou se retirando do clube, podemos dizer assim, abrindo mão do seu título de sócio, saindo do conselho de orientação, para que não passasse pelo processo de expulsão. Também tivemos detalhes envolvendo a atual gestão, que absolutamente a gestão que está no momento dentro do clube acabou se tornando, podemos dizer, o principal motivo, ou um dos principais motivos, para que o promotor Cássio Roberto Concerino tenha feito um pedido ao Ministério Público Federal para que se faça uma investigação ampla junto às contas do clube. Eu vou explicar certinho para vocês. No sábado, 27 de junho, eu publiquei um vídeo falando tudo do que envolve esse pedido, destacando que ainda não existe nenhuma investigação. O promotor do Ministério Público de São Paulo fez o pedido ao Ministério Público Federal e no momento que eu gravei esse vídeo ainda não tínhamos nenhuma determinação do Ministério Público Federal, se não vai ou se vai investigar. Mas vamos lá, eu vou relembrar vocês para que tudo possa ficar explicado da melhor forma possível. Tudo começou com esses detalhes aqui. Corinthians é alvo de pedido de investigação no Ministério Público Federal. O Corinthians virou um alvo de pedido de investigação no MPF por possíveis irregularidades em sua gestão financeira. A representação foi protocolada pelo promotor de justiça Cássio Roberto Concerino, que solicita ao MPF a apuração de possíveis inconsistências contábeis, fiscais e de governança que possam envolver recursos e interesses da União. Pontos importantíssimos que teremos agora sobre o que pode ou não ter sido aí os principais motivos para que o promotor tenha procurado o Ministério Público Federal. Vamos lá. O documento tem como base relatórios de auditoria independente, entre eles o da Ernst Young, que apontaram ressalvas relevantes nas demonstrações financeiras do clube, destacando também que as contas de 2025 foram analisadas pela Parker Russell, uma auditoria independente, que acabou fazendo várias ressalvas, dentre elas o risco do Corinthians travar. Entre os principais pontos que o MPF poderá analisar estão
participação do Corinthians na Time Mania e Profut, financiamento da Neoquímica Arena junto à Caixa Econômica Federal, com saldo estimado devedor em cerca de 642 milhões de reais. Aí eu já paro por aqui, porque chegamos ao ponto que eu quero explicar para vocês. Então, são vários questionamentos, são várias explicações e o promotor Cássio Conserino, ele quer investigar. E dentre vários detalhes, um ponto importante, nos próximos dias eu farei vídeos para vocês detalhando cada pedido que o promotor Cássio Roberto Conserino está fazendo de investigação junto ao clube. Agora, indo para a Neoquímica Arena, que é o tema desse vídeo, e volto a dizer a vocês, ainda não tem ninguém condenado, não tem ninguém que tenha se provado do crime que cometeu ou não, e ainda o Ministério Público não abriu investigação, ainda é um pedido, mas claro, vamos pensar no que pode acontecer, e também, pensando assim de uma forma mais profunda e analítica, o promotor Cássio Conserino não iria fazer um pedido qualquer, ele tem sim muitos fatos para o MPF analisar, e eu acredito que essa investigação será aberta. Agora, vamos lá, vamos focar no que pode acontecer em relação à Neoquímica Arena. Detalhe importante, tá? A Neoquímica Arena, o Corinthians paga e parece que os juros nunca acabam. Neoquímica Arena pode entrar no centro de uma investigação do Ministério Público Federal. Promotor de Justiça Cássio Roberto Conserino, do Ministério Público de São Paulo, protocolou uma representação pedindo que o Ministério Público Federal apure possíveis inconsistências envolvendo as contas do Corinthians, conforme eu falei para vocês, envolvendo principalmente, um dos principais pontos, o financiamento da Neoquímica Arena. O documento também pede que sejam analisados. Vamos lá, aqui é importante. A estrutura financeira da Arena, a transparência das contas, o registro de despesas e dívidas, contratos relacionados ao estádio, além da realização de uma perícia contábil independente. Se o MPF entender que existem elementos suficientes e decidir instaurar uma investigação, a Neoquímica Arena poderá passar por um amplo pente fino com análise de documentos, contratos e informações financeiras ligadas à nossa casa. E volto a reafirmar para vocês, ainda não existe conclusão sobre nenhuma irregularidade. É o promotor solicitando que o Ministério Público entre na jogada e que o Ministério Público passe a investigar tudo em relação ao contrato do Corinthians com a Neoquímica Arena. O ponto principal disso tudo é que muitos ainda não entenderam a dimensão que esse pedido dessa investigação pode ter. Um dos principais pontos citados é o financiamento, que eu acabei de falar para vocês. O Corinthians, que inaugurou a Arena em 2014, Corinthians que paga, tem todos aqueles detalhes também envolvendo o Fundo Arena, que também deverá ser investigado. E quando falamos de recursos ou interesses da União envolvidos, o Ministério Público pode sim ter a competência para analisar o caso. O documento também menciona a falta de transparência no Corinthians, conforme eu coloquei para vocês, e questiona a ausência de demonstrações financeiras. E, para mim, tudo isso está sendo analisado pelo relatório da Ernst Young e também da Parker Russell. Lembrando rapidamente que quando as contas do ano passado foram votadas, uma auditoria independente analisou as contas. E essa auditoria independente não foi a pedido, por exemplo, da atual diretoria. Isso é estatutário, é uma obrigação, tem que fazer. E várias ressalvas foram feitas. Dentre elas, o risco do clube travar, de não conseguir mais
continuar operando. E estamos vendo, por exemplo, há 2 meses salários atrasados, pagou salário esses dias, direito de imagem atrasados, ajuda de custos da base atrasadas. Corinthians num caos, podemos dizer assim. Então, tudo isso acaba vindo para mim, como está também no que eu acabei de falar para vocês, em relação a tudo que foi descrito nas auditorias que foram feitas, mas principalmente o relatório da Ernest Young, que o promotor teve tanto trabalho para conseguir esse relatório da Ernest Young. O clube não deu o relatório, o promotor teve que procurar a própria empresa, a Ernest Young, relatório que era auditoria, na verdade não era auditoria, e foi feita uma consultoria, mas o promotor está aí já desde o mês retrasado com esse relatório, então acredito que o promotor já deve estar trabalhando em cima disso. Então, o assunto ele é tão complicado que nós estamos falando de um dos principais patrimônios que o nosso Corinthians tem, que é a nossa casa, que é a Arena. Um financiamento, poxa, quanto que o Corinthians vai pagar no final das contas na Arena? Então, muitas dúvidas que nós temos, nós torcedores, e temos que tratar tudo como supostamente são dúvidas. É normal ter dúvida e perguntar. O que não se pode fazer é acusar. Mas muitas dúvidas que nós temos, principalmente sobre contratos irregulares, supostos esquemas, com as investigações ampliando, tudo será esclarecido. Existem muitas dúvidas em relação a tudo que é feito dentro da nossa casa. Então, eu, sinceramente, acredito, posso aí, de repente, estar enganado, posso, de repente, estar exagerando, mas, para mim, quando estamos falando, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, muitos ainda citam a esperança do Corinthians fechar os dummy rights com a própria Caixa, mas, na verdade, estamos falando de repente, isso se tornar motivo de investigação do Ministério Público Federal. O Ministério Público de São Paulo já encontrou elementos suficientes para isso. Por isso que estamos falando de algo que, se realmente as coisas forem caminhando, por exemplo, o MPF começar a investigar, podemos falar do que pode ser aí a maior bomba da história da Neoquímica Arena. Se irregularidades forem encontradas, se as suspeitas que existem forem encontradas. Então, juntando tudo isso, eu já falo uma coisa para vocês. Eu já imagino uma intervenção judicial. Por quê? Para se fazer investigações dessa magnitude, eu já imagino, por exemplo, que eu já venho falando para vocês, juntando tudo que vem acontecendo. E não estou aqui dizendo que a culpa é somente da atual gestão. Estou dizendo do que está colocado, por exemplo, das contas em relação à temporada passada, que teve o acordo com a PGNF, que foi nesse ano e foi colocado como ano passado, a Parker Russell colocando como suposta fraude nas contas, as dívidas, por exemplo, do Corinthians, que vem acontecendo com o clube, estamos falando do que vem acontecendo aí dos últimos praticamente 18, 19 anos. Só que a atual gestão continua cometendo os mesmos erros. Então, é por isso que a atual gestão tem 4 pedidos de impeachment, 3 do atual presidente, 1 do vice, o atual presidente virando investigado do Ministério Público por empresa irregular de segurança, o vice-presidente réu envolvendo supostos desvios materiais da Nike, e volto a dizer, ainda não tem ninguém condenado, não tem ninguém ainda comprovado que fez alguma irregularidade, todos terão o momento para se defenderem dessas acusações, enfim, mas estou falando para vocês tudo que está sendo segundo o Ministério Público e a Justiça, porque a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público em relação ao caso de desvio de materiais. Então, estamos falando do que pode explodir a maior bomba da história da Neoquímica Arena.
Então, primeiramente, claro, é aguardar qual vai ser a decisão do MPF, se o MPF realmente vai abrir a investigação. Não estou aqui dizendo que a investigação já está aberta, mas eu acredito que a investigação vai. Volto a dizer, já começo a pensar em relação à intervenção judicial, que, para mim, quando acontecer a intervenção, teremos uma auditoria completa. Lembra que eu falei para vocês que se realmente tiver uma auditoria detalhada, 1 mais 1, 2 mais 2, as dívidas do clube saltam para 5, 6 bilhões, é o que eu suspeito? Enfim, então, primeiramente é aguardarmos. Volto a dizer, ainda não existe a investigação, mas o promotor Cássio Roberto Concerino já pediu e poderemos aí imaginar daqui para frente as coisas irem se afunilando cada vez mais. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma explicação envolvendo o que o promotor Cássio Roberto Concerino, do Ministério Público de São Paulo, solicitou ao Ministério Público Federal, vários pontos, entre eles que investigue-se tudo relacionado à Neoquímica Arena, inclusive o financiamento com valores acima de 640 milhões de reais que o Corinthians fez junto à Caixa Econômica Federal para a construção da nossa casa e, claro, outros assuntos. Agora com vocês, como sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Primeiramente, vocês acham que o MPF vai acatar, vai abrir essas investigações? E vocês acreditam que uma das maiores bombas da história da Neoquímica Arena pode explodir? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!